Pessoal, bom dia! Na aula de hoje nós vamos comentar algumas questões sobre organelas celulares. Todas elas são questões de processos seletivos e constam em nosso livro-texto, o Bio, volume único, da Sônia Lopes, lá no nosso capítulo 8, nas páginas 179 e 180. A gente começa comentando sobre a questão 1 da página 179, uma questão da Unesp, e ela coloca o seguinte: suponha que aminoácidos que entram na composição das enzimas digestivas de um macrófago tenham sido marcados com isótopos radioativos, o que permite acompanhar seu trajeto pela célula. Em que organela do macrófago haverá maior concentração desses aminoácidos? Essa é uma questão interessante, ele pede a justificativa, justamente porque ele coloca essa situação de aminoácidos que foram marcados com isótopos radioativos. Isso é uma maneira de rastrear o caminho desses aminoácidos, que são blocos de construção de proteínas, e querem saber exatamente em que organela terá maior concentração desses aminoácidos marcados radioativamente. Então, haverá síntese em uma determinada organela e o acúmulo dessas proteínas em outro local. Vamos analisar como nós podemos responder isso aí. A organela em que haverá maior concentração é justamente o complexo golgiense. Qual é a razão dessa situação? O macrófago é uma célula de defesa. Consequentemente, haverá uma grande atividade da organela lisossomo. O lisossomo é formado a partir do complexo golgiense. Então, nós podemos continuar em nossa resposta justamente o seguinte: é por conta dessa organela que há a formação de lisossomos. Estes, por sua vez, acumulam enzimas hidrolíticas devido ao vacúolo digestivo e, consequentemente, ocorre o armazenamento desses isótopos radioativos. Vale ressaltar que os aminoácidos radioativos aparecerão primeiro no retículo endoplasmático granular, pois aqui ocorre a síntese proteica. Então, o que é importante a gente analisar aqui nessa questão é que as relações das três organelas são estabelecidas. Primeiro, a formação das proteínas no retículo endoplasmático granular. A seguir, elas são transportadas e acumuladas lá no complexo de Golgi. Em um terceiro momento, é que haverá a formação dos lisossomos, que tem um papel crítico, já que o macrófago é uma célula de defesa especializada em fagocitose. Consequentemente, após fagocitar uma partícula estranha, um microorganismo, como um vírus, uma bactéria, por exemplo, esse material vai permanecer em um vacúolo digestivo exatamente com a ação desses lisossomos, esse material será quebrado. Então é importante colocar em sua resposta o caminho mais completo possível. A resposta, que é considerada como padrão pela Unesp, envolve essas três informações: a síntese no retículo endoplasmático granular, o acúmulo no complexo golgiense e a ação final lá nos lisossomos. Ok? Então, a grande importância dessa justificativa é você colocar esses três caminhos. Vamos analisar a questão 2 da página 179, que coloca o seguinte: as funções das células estão relacionadas com sua estrutura e com sua atividade metabólica. Apresenta-se abaixo uma tabela em que estão discriminadas, em porcentagens, as extensões de membranas de algumas organelas de duas células, A e B, proveniente de órgãos diferentes. Então, ele coloca nessa tabela a porcentagem de áreas de membrana de retículo rugoso em comparação. Então, por exemplo, a célula B está com maior quantidade de retículo rugoso, nesse caso. Membrana de retículo liso, a célula A está com maior quantidade do que a célula B. Membrana de complexo de Golgi, a célula B em maior quantidade do que a célula A. Quando se analisa mitocôndria, a célula A
tem maior quantidade dessa organela em relação à célula B e tanto de membrana interna quanto de membrana externa, a maior quantidade aqui de mitocôndrias na célula A. Então, o que ele pede é exatamente para analisar essas duas células e comparar algumas atividades. Então ele coloca o seguinte: compare os dados das células A e B e indique em qual delas predomina a atividade de destoxificação ou detoxificação, acredito que esse S aqui não deveria estar, e em qual predomina a atividade de secreção e pede para justificar. Então, basicamente, o que a gente precisa analisar aqui, detoxificação e a secreção. Detoxificação ocorre graças ao retículo endoplasmático liso, basicamente. Quando se fala em secreção, secreção está associada ao complexo de Golgi. Então, uma outra atividade associada aí a essa organela. Então, vai bastar nós compararmos aí quem tem mais membranas da organela correspondente. Então, vamos analisar a primeira resposta. A atividade de detoxificação predomina na célula A, porque essa célula tem retículo endoplasmático bem mais desenvolvido. Então, retículo endoplasmático liso, muito maior aqui a quantidade na célula A, o que acaba por justificar que ela tenha aí maior atividade de detoxificação, já que essa é uma das grandes funções aí do retículo liso. Quando analisamos a célula B, predomina a atividade de secreção, porque tem retículo endoplasmático e complexo de Golgi desenvolvidos. O retículo rugoso está maior na célula B e o complexo de Golgi também maior na célula B. Então, consequentemente, há aí justamente essa situação de maior atividade de secreção. Então, a grande importância, pessoal, é analisar qual é a organela que vai estar presente em maior quantidade em cada uma das células para que a gente possa associar a função principal, ou em que mecanismo está acontecendo em maior quantidade, qual é a atividade mais intensa nesse tipo celular. No comando da letra B, ele coloca exatamente o seguinte: experimentos bioquímicos realizados com os dois tipos celulares mostraram que a célula A apresentava metabolismo energético mais elevado do que a célula B. Então a chave, a solução para a letra B está aqui. Como resultado desses experimentos pode ser confirmado a partir dos dados fornecidos pela tabela? Bom, metabolismo energético. Energia é algo que está diretamente relacionado à ação das mitocôndrias. A mitocôndria é responsável pela respiração celular, então, logicamente, é a grande usina energética das células. Consequentemente, quando nós analisamos, vai ser justamente a célula A apresentando maior quantidade de membrana, tanto interna quanto externa de mitocôndria, então a maior quantidade dessas organelas. A gente vai analisar então a resposta padrão da faculdade. O resultado desse experimento pode ser confirmado pelos dados da tabela que indicam uma maior extensão da membrana interna e da membrana externa da mitocôndria. Então, consequentemente, célula A, como tem mais mitocôndrias presentes aí, terá uma atividade metabólica maior. Então, são pequenos detalhes numa análise de tabela que fazem a diferença ao resolver uma questão como essa. Vamos dar uma olhada lá na página 179 ainda, na questão 5, em que ele coloca o seguinte: o desenho representa um corte longitudinal de uma célula secretora de mucopolissacarídeos da parede interna de nossa traqueia. Então, ele identifica aqui 3 organelas como A, B e C. De que maneira o muco produzido por esse tipo celular protege o nosso aparelho respiratório e que estruturas celulares estão indicadas pelas letras A, B, C, respectivamente, e quais são as funções das estruturas B e C.
Então, vamos dar uma olhada nesse mecanismo. Olha só, o muco é importante porque ele vai reter partículas poluentes e agentes infecciosos que poderiam causar algo problemático ao nosso sistema respiratório. Então, a grande importância desse muco na traqueia é exatamente esse, além da lubrificação, um papel de defesa adicional, retendo eventualmente algumas partículas, retendo eventualmente alguns micro-organismos. E ele quer saber que estruturas celulares estão indicadas pela letra A, B e C, respectivamente. O que nós observamos aqui? A letra C é o retículo endoplasmático rugoso, papel de síntese proteica. A letra B, o complexo de Golgi. E a letra A, vesículas de Golgi, só que ele pede respectivamente. Então, em nossa resposta, letra A, vesículas de Golgi ou vesículas secretoras. Letra B, o complexo golgiense. E a letra C, o retículo endoplasmático rugoso. Ele pede as funções dessas estruturas, complexo de Golgi ou complexo golgiense e vesículas de Golgi. O complexo golgiense, então, representado pela letra B, produz tanto a porção glicídica do muco polissacarídeo, já que síntese de glicídios é uma das funções do complexo golgiense, e vai embalar esse produto em vesículas secretoras, que são essas pequenas bolsas que estão aqui nessa célula. Então, o retículo endoplasmático produz a parte proteica também do muco polissacarídeo, vai armazenar este material lá no complexo de Golgi, que, ao sintetizar a parte glicídica do muco polissacarídeo, começa a liberar as vesículas para que haja a secreção desse material, a expulsão desse material no interior lá das células da traqueia, garantindo aí que esse muco faça tanto a lubrificação como a retenção de partículas poluentes, agentes infecciosos, por exemplo. Ok? Então a grande importância aí é basicamente reconhecer organelas em uma figura como essa. É algo que é muito comum nos processos seletivos, não apenas do estado de São Paulo, mas tanto no Enem como também no PAS, essa situação é muito comum. Virando a página, lá na questão 6, nós temos o seguinte: as organelas celulares retículo endoplasmático liso, retículo endoplasmático rugoso, complexo de Golgi, lisossomos, peroxissomos e mitocôndrias são encontradas em células eucariontes em quantidades variáveis, de acordo com a fisiologia dos diferentes tipos celulares. Considerando as informações, escolha duas das organelas citadas, exemplificando para cada uma um tipo de célula em que ela seja abundante. Então, por exemplo, nós podemos escolher aí o retículo rugoso, o complexo de Golgi, por exemplo, e aí, como são só três, a gente pode analisar o retículo liso. Com isso, a resposta padrão seria, por exemplo, numa célula secretora, muito retículo rugoso, fazendo a síntese proteica, muito complexo golgiense, fazendo o papel de acúmulo e secreção do material. Uma célula muscular, por exemplo, terá muitas mitocôndrias para o fornecimento de energia, muito retículo endoplasmático liso ou não granuloso, pela importância que ele tem na condução interna do impulso nervoso em células da musculatura estriada. Então, com isso, poderia ser citado cada um desses papéis com relação às organelas que foram pedidas aqui. Além disso, células hepáticas poderiam ser citadas com relação ao papel dos peroxissomos. Células de defesa poderiam ser citadas com relação ao papel dos lisossomos, aí com relação à digestão intracelular. Como ele fala para escolher duas, esse é o tipo de resposta que dá uma certa liberdade ao candidato. É muito comum em vestibulares de universidades lá da região Nordeste, como é o caso aqui da Federal da Paraíba. Pede para relacionar as organelas escolhidas no item A com a fisiologia das células exemplificadas. Então, exatamente a situação que nós estávamos comentando há pouco, ainda na letra A, em que na célula secretora
As estruturas retículo rugoso e complexo de Golgi estão envolvidos síntese proteica e secreção celular. A célula muscular, mitocôndrias fornecendo energia, e o retículo liso no controle também de íons cálcio, né? Então auxiliando aí o processo de contração muscular, bem como o transporte interno do impulso nervoso. É um auxílio significativo aí que o retículo endoplasmático liso proporciona nesse tipo de célula. Analisando a última questão de hoje, a questão 7 da página 180, coloca-se o seguinte: no citoplasma das células são encontradas diversas organelas, cada uma com funções específicas, mas interagindo e dependendo das outras para o funcionamento celular completo. Assim, por exemplo, os lisossomos estão relacionados ao complexo de Golgi e ao retículo endoplasmático rugoso, e todos as mitocôndrias. Explique que relação existe entre os lisossomos e o complexo de Golgi, quer saber a função dos lisossomos e por que todas as organelas dependem das mitocôndrias. Então, nesse processo, que é a relação entre lisossomos e complexo de Golgi. O complexo de Golgi vai armazenar, transformar e empacotar substâncias. Consequentemente, os lisossomos são originados dessa organela, desse complexo de Golgi. Por isso, pegam essas substâncias e vão conduzir aos locais específicos da célula para realizar o processo de digestão intracelular. Qual a função dos lisossomos? De forma bem simplificada, o lisossomo é responsável pela digestão intracelular, mas lembrando que ele pode ter uma atuação tanto em mecanismos nutricionais, como também em mecanismos de defesa. E por fim, por que todas as organelas dependem das mitocôndrias? Porque a mitocôndria é a grande usina de energia na célula. Como ela é responsável pela respiração celular e a energia, ela acaba sendo responsável pelo total funcionamento da célula. Então, essa é a grande importância que essa organela tem e por isso que é muitas vezes chamada de estrela das organelas. Bom, com isso, pessoal, a gente conclui a aula de hoje. Muito obrigado e até a próxima.